Olá, gente, tudo bem? É fato que a gente vive num mundo em que cada vez mais é difícil olhar para o futuro e ver algo de bom. Desemprego, renda cada vez pior, falta de possibilidades e condições materiais de viver. A gente vive apenas para sobreviver cada dia, ainda que eventualmente nesse sobreviver a gente ria, a gente chore, a gente tenha um momento bom aqui, acolá e que a vida siga normalmente, mesmo diante de um caos que se faz presente cada vez mais. O fato é que mesmo que a gente torne irrelevante o caos, e a gente é muito bom enquanto espécie em tornar o caos irrelevante, o fato é que as pessoas cada vez mais estão sofrendo. Basta ver as estatísticas, cada vez mais depressão, cada vez mais ansiedade, cada vez mais esgotamento, cada vez mais cansaço, cada vez mais pessoas desistindo de viver. E bem, isso é óbvio. A gente vive, além desse contexto de ter que sobreviver cada dia e o medo constante de não conseguir se manter vivo, a gente ainda tem que lidar com um futuro que é cada vez mais obscuro. A gente olha para frente e o que vê? Crise climática, você negando ou não, ela se impõe, crise de saúde mental, crise econômica, crise política. A ascensão da extrema-direita faz tremer os nossos corações, assim como faz tremer os corações das pessoas da extrema-direita, que acham que vivem no mundo de um conflito, de uma dominação comunista e etc. O fato é que está cada vez mais difícil olhar para frente e vislumbrar um futuro melhor, de vislumbrar uma possibilidade real. As forças políticas que carregam em si, na sua mão, a chama de um futuro melhor, parece que abdicaram disso. De um lado, a esquerda hegemônica se entregou cada vez mais a uma lógica de direita, onde cada dia que passa é mais difícil distinguir Haddad de Paulo Guedes. De outro, a gente tem uma esquerda radical que, por mais boa vontade que tenha, ainda é extremamente fragmentada entre si. Não consegue se unir para nada. E pior, não consegue chamar um protesto para resistir a nenhum dos ataques que a gente tem convivido. Tudo isso eu sei, e assim como você, eu também sinto um pessimismo horrível diante dessa realidade, porque de fato é impossível ser otimista diante dessa realidade. Um otimista diante dessa realidade, ele é apenas um iludido. Mas é exatamente por essa constatação que eu queria apresentar a você hoje um pouquinho e bem rapidamente do pessimismo revolucionário de Walter Benjamin, que assim como vocês e assim como eu, viveu num tempo extremamente desesperançoso e que o último ato da sua existência foi, quem sabe, incendiar a possibilidade revolucionária, ainda que do fundo do seu pessimismo. Simbora? Antes da gente começar o vídeo, chega no engajamento. Então, curte, compartilha, comenta, indica o vídeo para os amigos, se inscreve e ativa o sininho. Tudo isso é bastante importante. Assim como é importante você participar das campanhas de financiamento do canal, seja pelo Apoia-se, que o link está aqui na descrição, ou pelo Pix, que o QR Code está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Veja, Walter Benjamin foi um autor da teoria crítica, conhecido por estar ligado à Escola de Frankfurt, mas na verdade ele era um autor marginal da Escola de Frankfurt. Ele nunca fez parte do Instituto de Pesquisa Social, que é o nome oficial do que a gente chama de Escola de Frankfurt, nunca se chamou Escola de Frankfurt, mas que nunca fez parte do que a gente conhece por Escola de Frankfurt. Ele foi, na verdade, um mestre, um tutor de Adorno por um tempo. Adorno teve uma grande amizade, e eles tinham suas brigas também, como toda boa amizade, tinha seus conflitos. E, bem, disso houve uma contribuição muito importante para o Instituto, né, eventualmente. Dito isso, Adorno ele tem nos seus textos, no que a gente pode chamar de sua obra, uma característica um pouco diferente dos filósofos tradicionais. Benjamin nunca escreveu um tratado, nunca escreveu um sistema, nunca escreveu um livro que sistematize e organize seu pensamento. Pelo contrário, ele sempre fez questão de escrever ensaios curtos, aforismas, lançar ideias e não sistematizar muito elas, porque ele achava que isso era reflexo do seu tempo, que era um tempo permeado de fragmentos, né? E aqui a gente bota uma palavra muito importante para daqui a pouco a gente falar. Bem, o contexto que Benjamin escreveu, pelo menos uma parte substancial da sua obra, pelo menos os textos mais importantes que a gente comenta hoje, tipo Narrador, Experiência e Pobreza, Tese sobre o Conceito de História e outros, foi num contexto histórico muito difícil. Não só pela derrota da Revolução Alemã, a derrota da Revolução Alemã impacta muito diretamente não só Benjamin e outros autores da Escola de Frankfurt, né, Adorno, Horkheimer, Marcuse, etc., mas
impacta bastante Benjamin, que era ligado, estava se ligando cada vez mais aos movimentos comunistas, aos marxistas, etc. Principalmente por conta da sua amizade com Brecht. Né? Então, a queda da Revolução Alemã foi um impacto muito grande para Benjamin, porque a classe trabalhadora, que era até então a esperança emancipatória diante de um contexto de opressão, se mostrou ela mesma, após o fracasso da Revolução Alemã, portadora de um reacionarismo e um conservadorismo muito grande. Então, a classe trabalhadora alemã, ela optou, ela escolheu trilhar o caminho do nazismo. Né? Então, existe um contexto de adesão das pessoas comuns ao nazismo. E possivelmente, se tivesse Twitter naquela época, eu poderia citar vários twitters de pessoas apoiando Hitler, apoiando o Partido Nazista e coisas parecidas, e falando frases da supremacia ariana e coisas do tipo. Além disso, Benjamin, dentro de um regime que se tornava cada vez mais fechado e cada vez mais violento para qualquer alteridade, qualquer outridade, qualquer coisa que o regime nazista considerasse adversário, Benjamin era, dentro das categorias nazistas, duplamente inimigo. Ele era judeu, tanto que seus textos são permeados pelo misticismo judaico, etc. E era um marxista, era um esquerdista reconhecido. Né? Então, isso causava sérios problemas para Benjamin, que foi perseguido até o dia da sua morte e viu amigos, parentes, etc., serem capturados, terem que migrar, serem torturados, serem mortos nos campos de concentração nazista. Né? Ou seja, Benjamin estava vivendo, diferente da gente, guardadas as devidas proporções, um momento desesperador, onde o otimismo não se fazia presente. Dito isso, um dos seus últimos textos ele escreve justamente enquanto fugia tese sobre o conceito de história. E esse texto é, como vai dizer vários autores, como Michel Louvi, um recado, um aviso, um incêndio que visa encontrar no mais profundo pessimismo uma chama revolucionária. Benjamin parte, portanto, da ideia de que a história moderna, a história da modernidade e, portanto, a ascensão do capitalismo, e Benjamin vai ligar essa história da modernidade, não só ao capitalismo estrito sensu, mas a toda uma história, uma tradição, enfim, que remete a um certo tipo de desenvolvimento da razão, mas não cabe a gente falar isso aqui, mas que tem no capitalismo a sua expressão mais bem acabada, mais suprema, por assim dizer. E o capitalismo torna essa expressão uma expressão bárbara, um universo de barbaridades que só produziu, ao tocar a realidade humana, fragmentos, destruição. Não à toa, Benjamin vai comparar o caminhar da história, essa ideia que ninguém sabe de onde saiu da cabeça, de que a história caminha sempre para frente. Benjamin vai comparar essa marcha da história ao progresso, ao futuro, à liberdade, à emancipação humana prometida pela liberdade, a uma marcha dos vencedores que pisam a cabeça e os cadáveres dos oprimidos. E que cada monumento que conta a história dessa marcha é um monumento da barbárie, é uma prova da barbárie. Não à toa, Benjamin retrata a história como um anjo de braços abertos que se recusa a olhar para o futuro, mas que é preso, não pode voltar ao passado para reconstruir os cacos da história. Porém, isso não significa que, diante de estarmos presos, tal qual o anjo da história, que nada possa ser feito. Há um recado que transcende na história. Há um tempo, justamente por a história não ser essa marcha inexorável ao futuro, que se faz presentear o tempo todo. E aqui presentear não no sentido de se tornar presente, mas no sentido de nos oferecer algo, de nos dar algo, nos legar algo. Afinal de contas, o que seriam dos negros escravizados se simplesmente todos desistissem de lutar? Ou vocês acham realmente que a princesa Isabel deu a liberdade aos escravizados porque ela se tomou por um acesso de bondade ou somente porque eram interesses da classe dominante, como se os oprimidos e os explorados e os escravizados daquele tempo fossem seres paralisados que não lutam? O que foi Palmares, então, diante dessa história? Foi resistência. E muitos morreram. Mas essa história legou e foi legatária de outras histórias. O que foi a Revolução Haitiana,
que, cantando a Marselhesa e impondo aos franceses os mesmos lemas que a Revolução Francesa impôs, liberdade, igualdade e fraternidade, aquelas pessoas se perguntaram: se vocês cantam liberdade, igualdade e fraternidade, por que têm escravos? Então lutarei até a morte pela minha liberdade. Quando o movimento negro hoje olha para as comunidades e periferias do Brasil e dizem que o Camburão é uma expressão do navio negreiro, o que eles estão fazendo se não tornar os fragmentos do passado presentificados, para que a história dos lutadores do passado reencarne nos lutadores do presente. O que a gente pode dizer, por exemplo, do movimento feminista, seja das trabalhadoras, das sufragistas e na sua mais diversa pluralidade, que se reatualizam em questões, que se reatualizam em problemas, mas que se fazem presentes e que legou soluções, legou lutas, legou derrotas, legou conquistas que fazem com que a gente se encontre em outro patamar de problemas, onde uma série de coisas nós avançamos, vivemos uma vida melhor do que os nossos antepassados, e uma série de questões nós recuamos, porque a história não é um progresso inexorável ao futuro. O que seriam dos trabalhadores e trabalhadoras se diversos e diversas revolucionárias comunistas, anarquistas e outras vertentes tivessem se recusado a lutar e acreditado que estava tudo dado, que não tinha mais o que fazer porque estava muito difícil, e estava. Afinal de contas, vocês acham que era fácil militar e ter jornadas de trabalho de 14, 16 horas, enquanto muitas das mulheres ainda tinham que fazer trabalho doméstico, cuidar dos filhos e receber muito menos do que os homens, e ainda ver os seus filhos trabalhando e morrendo nas fábricas? Era realmente fácil? Possivelmente não. Ainda assim, não desistiram. E não por um subjetivismo de que, por um acaso, hoje os trabalhadores são mais reacionários e aqueles daquela época, não. Todo tempo, as pessoas pensam e são a expressão de um conflito do seu tempo. E se naquele tempo a classe dominante era a burguesia, hoje ela ainda é. Ainda que hoje a burguesia tenha mais ferramentas e formas de oprimir e de impor seu pensamento, naquela época também os tinha. A questão para Benjamin é que você não estaria, sendo você pessimista, otimista, realista, sendo você militante, acomodado diante da situação ou gritando aos quatro cantos que é o fim, você não estaria fazendo nada disso se essas pessoas que legaram para a gente uma tradição crítica diante do mundo tivessem desistido. Eu não estaria falando do texto Tese sobre o Conceito de História se Benjamin, mesmo fugindo dos nazistas, que eu imagino que não há situação mais desesperadora e de ausência de otimismo, ao ponto de que Benjamin tira sua própria vida nessa fuga, ainda assim ele legou no seu mais profundo pessimismo um fragmento de uma chama revolucionária, que está justamente nesse passado, que está justamente em se recusar a olhar para frente, porque na frente o que nós vemos é caos e destruição. Afinal, se tudo continuar como está, e pode ser que continue como está, o futuro é apenas caos e destruição. É apenas uma marcha dos vencedores que não se cansam de vencer, como diz Walter Benjamin, e que pisam na nossa cabeça e na cabeça dos nossos mortos. Dito isso, quantas Marielles, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, Malcolm X, Fred Hampton, Zumbi, Dandara morreram, mas morreram sem desistir de lutar. E é claro, não se trata de somente olhar esses mortos e os seus legados e dizer: agora eu vou lutar, agora não vou desistir. Você tem direito de fugir, como Benjamin fugiu. Você tem direito de desistir, como muitos desistiram. Você tem direito de se cansar, como eu e tantos outros. Mas nós nunca podemos dizer que acabou. Porque nada, absolutamente nada, garante que acabou. Dizer que acabou é apenas aplaudir a marcha da história dos vencidos que continuam vencendo. Se recusar a aplaudir, se recusar a fatalidade do fim, é apenas apontar que, mesmo no mais absoluto caos, há uma chama revolucionária que não se apaga. Porque quando a gente levanta a bandeira vermelha com a foice e com o martelo, a gente está levantando não somente a nossa ideologia pessoal, a gente está levantando uma história que carrega conosco Prestes, Marx,
Engels, Lenin, Trotsky, Stalin, Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Kollontai e milhares e milhares e milhares que lutaram, que não desistiram. Que você hoje briga no Twitter para ver se é Althusser ou se é Lukács, se é Stalin ou se é Trotsky. O fato é que todos eles contribuíram para que essa foice e martelo amarela, numa bandeira vermelha, e não à toa vermelha como o sangue dos trabalhadores que foi derramado para conquistar o direito de levantarmos essa bandeira e o direito de não desistir jamais dessa luta, ou o direito de desistir por uns momentos e depois voltar, mas sempre com a certeza de que nada, absolutamente nada, garante que acabou. Pode ser muito difícil, pode ser quase impossível, mas não há certeza na história. Dizer que há uma certeza na história humana é se entregar por completo à ideologia dos vencedores. E é por isso que Benjamin, durante sua fuga, entregou para a gente teses sobre o conceito da história e o seu pessimismo revolucionário. E que sim, é possível, mesmo diante da barbaridade, mesmo diante dos fragmentos da história, dos fragmentos da nossa existência que está em migalhas, do nosso psicológico que se fragmenta diante de uma realidade cruel, assim a possibilidade de pegar um fragmento desse e construir uma bomba, um aviso de incêndio, um recado, numa mensagem pessimista de Adorno, que é colocada numa garrafa e jogada ao mar, para quem sabe um dia alguém pegar, ler, entender e transformar aquilo numa luta emancipatória. É claro, eu quero a revolução hoje, mas nada garante que eu vou ganhar. Possivelmente não ganharemos como as coisas estão. Mas isso não significa que, para o futuro, nós temos que legar a covardia da desistência ou a adesão a uma marcha da história que só produziu, cada dia que passa, vencidos e vencidos. O que eu quero legar, mesmo no auge do meu pessimismo, é uma chama de que mesmo no seu mais profundo pessimismo, mesmo no direito que eu tenho e que você tem de desistir, de se cansar e de ser pessimista, de que ainda assim há uma possibilidade. Nada está encerrado. Mesmo que haja um agente da opressão lhe perseguindo, como perseguiu Benjamin, mesmo que haja uma escravidão cruel nos escravizando, mesmo que haja uma forte opressão colonial, como houve, ainda assim há um espaço, por menor que seja, de lutar, de tentar, de escrever um texto na fuga, de montar no meio do mato um quilombo, de montar com outros trabalhadores um sindicato, de se juntar a outros trabalhadores num partido, ainda que essas coisas sejam proibidas, ainda que essas coisas não possam mais. E se os nossos antepassados tentaram, e muitos naquela época também desistiram, quantas pessoas haviam no Brasil, quantas pessoas haviam no mundo, e quantas pessoas a gente se recorda que lutaram. Então muitos desistiram, muitos se cansaram e muitos lutaram. Assim é a vida humana. Muitos vão se juntar com os seus próprios exploradores e seus próprios opressores. Muitos vão resistir a esses exploradores e opressores. Isso é a história humana acontecendo. Fato é que não há necessariamente uma marcha para o futuro que indique que os vitoriosos vencerão, ainda que eles estejam vencendo, e que indique que os perdedores perderão, porque eles venceram várias batalhas, ainda que ainda não tenham ganho a guerra. E o que Benjamin indica é que tanto essas vitórias dessas batalhas, como as derrotas que nos apontam as barbáries e os fragmentos do nosso mundo cotidiano, são, ainda que um motivo para ser pessimista, também um motivo para a gente produzir um incêndio na história e queimar de agora um futuro que, quem sabe, não vai ser necessariamente comunista, porque o comunismo é melhor, porque o comunismo é mais bonito, porque o comunismo é mais ético, mas porque tem que ser, porque nós vamos impor isso, porque nós temos que impor isso, porque isso é uma luta, e ou nós vencemos ou nós perdemos. E luta, se luta, não necessariamente se ganha, mas se luta. Desistir de lutar é abrir mão para que os vencedores vençam, e que para todos aqueles que nós dizemos nos solidarizar sejam explorados e sejam os próximos cadáveres que serão pisados pela marcha dos vencedores na história. Dito isso, eu não quero que você necessariamente vá, depois desse vídeo, se organize, saia lutando, e se organizando e se aleatoriamente. Ainda que seja legal que você faça isso. Mas reflita.
Não significa que o mundo, por estar muito ruim, que acabou. Não significa que porque tudo leva a crer que os vencedores continuarão vencendo, como diz Benjamin, que eles vencerão. Que não significa que porque está difícil hoje, que vai ser difícil eternamente. E que porque uma luta é difícil, que não vale a pena lutar. Porque se fosse assim, ninguém, nenhum oprimido, nenhum explorado, teria lutado em nenhum momento da história. Porque nós não vivemos um momento super especial da humanidade. Nós não somos especiais, mas nós vivemos em mais um momento em que é muito difícil lutar e que é muito difícil esperançar, mas que mesmo assim a luta só se luta lutando. E portanto eu convido a você, mesmo que esteja cansado, e eu estou, vocês sabem disso, mesmo que esteja desesperançoso e pessimista, e eu estou, vocês sabem disso, que não se deixem cair no discurso desistente, porque ele só contribui com a marcha dos vencidos. Aprecie um pouco dessa escolha de Benjamin, de que, diante do caos e do abismo e da perseguição nazista, a sua vida, que terminou com o fim da sua vida, a não desistir. Porque ele legou para a gente um texto que disse para a gente que, mesmo diante do mais grave pessimismo, é possível ver os incêndios provocados por esses mortos que insistem em não morrer e que nos sopram aos ouvidos e é sim possível continuar lutando, mesmo no caos, mesmo rodeado de fragmentos, rodeado de barbárie e rodeado de desilusão. É possível lutar. Já lutaram assim, já tentaram assim. Você vive coisas e usufrui de coisas, ideologias, textos, ideais, benefícios sociais que são frutos dessas lutas. Então, é sim possível. A história não acabou, não é o fim. Nós não vivemos um momento especial e, portanto, é possível lutar. É possível tentar. E é possível ser pessimista e fazer tudo isso, como o Benjamin fez. Valeu, tchau, tchau e até a próxima.